Olá, bem-vindos ao Passa Aqui, as melhores aulas online do Brasil. Meu nome é professora Edna e hoje trataremos de um assunto muito importante para a produção textual, a pontuação. Enquanto na oralidade nós temos a entonação de voz, o ritmo da nossa fala, o uso da nossa expressão fisionômica, para que haja um contato e uma comunicação efetiva com o nosso interlocutor, na escrita nós não temos esses recursos. Na escrita nós contamos com o uso do vocabulário adequado, nós contamos com o uso correto de uma boa coerência, uma boa coesão e principalmente a pontuação. É a pontuação que vai garantir que o meu leitor faça as entonações que eu quero, que o meu leitor entenda exatamente o modo como eu queria me expressar se fosse na oralidade. Nós temos na língua portuguesa 7 pontos, que são o ponto final, o ponto de interrogação, o ponto de exclamação, a vírgula, os 2 pontos, o ponto e vírgula e a reticências. Esses pontos vão garantir, essa pontuação, o uso desses elementos, vão garantir que o meu aluno, que o meu leitor, melhor dizendo, compreenda exatamente aquilo que eu quero. É possível que ele faça, se ele for um bom leitor, é possível que ele faça, inclusive, as entonações que eu faria se fosse na oralidade. Então, vamos começar aqui com o ponto final. O ponto final é o ponto que vai marcar quando a minha ideia realmente, efetivamente, encerrou. Tá? Então, quando eu dou por encerrada aquela ideia que eu estava dizendo. E isso é importante porque não é raro nós encontrarmos textos de alunos ou textos escritos por colegas em que você começa o parágrafo com uma frase, com uma ideia e vai até o final dele, põe um ponto final só lá, como se só ali tivesse terminado a sua ideia. E não é. Tá? Cada ideia que nós colocamos, cada frase, cada pensamento que eu tenho vai determinar uma frase e exige dali um ponto. Tá? Então, aqui um exemplo. Um experiente jornalista prestou enorme serviço à imprensa brasileira. A ideia é essa, pronto, acabou. Eu coloco um ponto final. Eu não quero exclamar, eu não quero perguntar, eu quero simplesmente fazer uma colocação, uma afirmativa. Quer seja ela positiva, como esse exemplo, um experiente jornalista prestou enorme serviço à imprensa brasileira, quer seja uma afirmação negativa, não pise na grama, ou ele não comeu como deveria, ele não se alimentou como deveria. Então a frase é negativa, mas a ideia encerra-se ali. Tá? Ponto de interrogação, usado para fazer uma pergunta direta. Porque nós temos perguntas indiretas também, em que no meio da frase, no contexto da frase, eu entendo ali uma pergunta, mas vai terminar com um ponto final. Tá? Então, aí é uma pergunta indireta. Mas numa pergunta direta, eu vou usar o ponto de interrogação. Por que estariam todos ali? Por que não me disseram nada? Tá? Então, percebam que na hora que eu estou fazendo a leitura, se eu sei o domínio do ponto de interrogação, a minha entonação na voz até muda. Um experiente jornalista prestou enorme serviço à imprensa brasileira. A minha frase foi linear, a minha fala foi linear, era aquilo que eu queria dizer. Ao fazer a leitura de uma interrogação, eu já faço toda uma entonação que ela é necessária. Por que estariam todos ali? Por que não me disseram nada? Tá? Então, o uso correto da interrogação ali me permite para o leitor fazer essa entonação, que seria feita caso na oralidade. O ponto de exclamação. O ponto de exclamação é usado para quando eu quero exclamar alguma ideia, quando eu quero usar uma expressão que cause ali um espanto, uma admiração. Tá? Então aqui, que bom seria se todos tivéssemos os mesmos direitos. Tá? Prestem atenção, eu vou fazer mais uma leitura dos 3 exemplos para que vocês percebam a entonação da frase, tá? Garantida pela pontuação correta e o que isso faz com o leitor na hora que vai ler o meu texto. Tá? Se fosse na oralidade, isso sairia tranquilo,
Mas na escrita, como eu já falei e repeti, é garantido pela pontuação. Então preste atenção, vou fazer a leitura de novo das 3 frases, dos 3 exemplos, e vocês vão perceber a diferença da entonação. E é isso que vocês têm que garantir no texto de vocês, tá? Então ali, um experiente jornalista prestou um enorme serviço à imprensa brasileira. Por que estariam todos ali? Por que não me disseram nada? Que bom seria se todos tivéssemos os mesmos direitos. Tá? Então, essa frase não é lida da mesma forma dessa, muito menos igual a essa. É isso que vocês têm que ter garantido. Tá? Apenas após esses pontos aqui é que eu inicio com letra maiúscula. Porque a vírgula, o ponto e vírgula, os 2 pontos, eles são usados, e às vezes, em algumas situações, as reticências, eles são usados para interromper um pensamento, para interromper uma ideia. Então, a frase não termina ali. Então, após aquela pontuação, eu não utilizo letra maiúscula, tá? Só tem 2 situações, né, que a gente utiliza a letra maiúscula na língua portuguesa. Quando se trata de um substantivo próprio, quando eu quero destacar que ele é único, tá? E quando eu vou iniciar um parágrafo ou uma nova frase. Então, após ponto final, ponto de interrogação e ponto de exclamação, eu inicio com letra maiúscula. Nas outras formas de pontuação, não. Vamos ver a vírgula agora, porque a vírgula ela é cheia de detalhes, é onde a gente vê maiores problemas, ok? Tem muita gente que diz que quando você está cansado, tem que dar uma pausa, vírgula. A vírgula não é isso, não é para respirar dentro de uma frase. A vírgula tem uma função dentro do texto, que é igual à pontuação. Ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, vai dar a entonação que eu quero para a minha frase. Então, primeiro uso da vírgula. Nas datas para separar nome e localidade. São Paulo, vírgula, 23 de agosto de 2012. É bem comum esse exemplo aqui, esse uso de vírgula. Um outro exemplo. Depois da palavra sim ou não, usados como resposta no início da frase. Você estuda? Sim, estudo. Então, esse sim deve ser separado por vírgula. Para indicar a omissão de um termo. Do lado, uma grande árvore. Tá? Então, que termo foi omitido? O termo havia. Do lado, havia uma grande árvore. Dentro de um texto, tá? Dentro de um contexto, faz sentido. Então, eu posso omitir e vou separar aquele termo por uma vírgula. Outro uso para separar termos de uma mesma função sintática. Então, aqui o exemplo. Havia portugueses, brasileiros, espanhóis e italianos naquela festa. Portugueses, brasileiros, espanhóis e italianos fazem, na análise sintática, na função sintática, é sujeito. Ele é o sujeito composto da frase. Então, todos eles estão na mesma função sintática. Então, eu estou separando por vírgulas. Outro uso, separar o vocativo. Oremos, Maria, porque quero agradecer ao Criador. Maria ali é o vocativo, é o modo como eu me refiro à pessoa com quem estou falando. Para separar o aposto, o Brasil, um dos maiores países do mundo, tem ainda muitas pessoas desnutridas. Então, um dos maiores países do mundo é o aposto do Brasil, o que eu quero destacar ali a respeito do Brasil. Outro uso, para separar palavras e expressões explicativas ou retificativas, aquelas que vêm corrigir alguma coisa que eu disse antes, como por exemplo, a expressão por exemplo, ou melhor, isto é, aliás, além disso, então, dessa forma, entre tantos outros elementos que são expressões para explicar ou retificar. Tá? Então, aqui é um exemplo. Ele disse tudo, ou melhor, tudo o que sabia. Então, esse ou melhor vem entre vírgulas. Outro exemplo, eles viajaram ontem, aliás, anteontem. Então, aqui eu estou retificando, estou corrigindo. Aqui eu estou explicando, ele disse tudo, ou melhor, tudo o que sabia. Tá? O que é esse tudo? O que ele sabia, uma explicação. Eles viajaram ontem, aliás, anteontem, eu estou corrigindo. Não foi ontem, foi antes de ontem. Tá? Então, eu uso o aliás ali entre vírgulas. Para separar certos predicativos, triste e solitário,
caminhava o homem pelas ruas movimentadas. Tá? Então, é predicativo daquele sujeito, daquele homem. Tá? Então, é a qualidade dele ali. Para separar o adjunto adverbial, o anteposto. Tá? Então, anteposto quando ele vem no início. Então, logo pela manhã, as crianças saíram para o passeio. Outro uso, separar termos deslocados de sua função normal na frase. De doce, eu gosto. O correto, a ordem correta da frase seria, eu gosto de doce. Mas como eu mudei a ordem normal, a posição normal na frase, eu separo por vírgulas. Outro exemplo, a carne, você trouxe? Tá? Então, a ordem correta, você trouxe a carne? Mas se eu quero dar uma ênfase à questão carne aqui, tá? Eu vou colocar lá na frente. A carne, você trouxe? Tá? Para separar os elementos paralelos de um provérbio, tal pai, tal filho. A vírgula ainda pode ser usada em outros usos que nós vamos mostrar aqui. Para separar orações coordenadas assindéticas, aquelas orações que não são ligadas por conjunção. Então, nós temos aqui, abriu a porta lentamente, sentiu o silêncio, foi até seu quarto, dormiu em paz. Então, nós poderíamos substituir essas vírgulas por conjunções, mas a intencionalidade aqui era destacar as ações, então separa-se por vírgulas. Para separar orações coordenadas sindéticas, com exceção das introduzidas por e, ou e nem. Tá? Então, as orações coordenadas sindéticas são aquelas que serão introduzidas pelas conjunções coordenadas. Aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Tá? Então, nós temos aqui, falam muito, mas ouvem pouco. Então, antes da introdução da conjunção, a gente tem a vírgula. Então, nós temos as assindéticas, que são aquelas que são unidas sem as conjunções. Então, elas são unidas, separadas por vírgula. E as orações coordenadas sindéticas, daí a gente vai colocar a vírgula antes das conjunções. Não fique triste, que será pior. Tá? Então, aqui a gente tem uma explicativa. Observação, as conjunções e, ou e nem, quando repetidas ou empregadas enfaticamente, nesses casos elas admitem a vírgula. Então, todos cantavam e dançavam e sorriam e estavam felizes. Então, nesse caso, eu quero empregar para enfatizar as ações que eles faziam. Nesse caso, eu posso utilizar a vírgula, tá? Antes dessas conjunções. Então, não é errado, não é totalmente errado você usar a vírgula antes do e. É uma questão de estilo, tá? E esse estilo não é simplesmente, meu estilo, eu vou colocar vírgula em tudo. Esse estilo tem a ver com a entonação que eu quero que o meu leitor faça, tá? Então, qual é a interpretação? Uma interpretação de ênfase. Todos cantavam e dançavam e sorriam e estavam felizes. Tá? Então, eu quero enfatizar as ações, por isso que eu estou utilizando. O correto, a regra é não utilizar diante das conjunções e ou nem, mas não é equivocado se eu quiser fazer a ênfase, é isso que eu estou dizendo. Tá? Para separar orações intercaladas, o importante, insistiam todos, era que o plano desse certo. Se eu fizer a leitura, importante era que o plano desse certo, é essa a ação que eu quero destacar. O importante era que o plano desse certo. Mas eu intercalo com uma outra situação, uma outra expressão, que é para dar uma ênfase também na frase. Tá? O importante era que o plano desse certo. Mas por que eu quero colocar isso aqui? Porque todos insistiam nisso. Então, eu coloco essa oração intercalada, essa frase intercalada, essa oração. Para separar orações adjetivas explicativas, o homem, que é um ser inteligente, constrói sua própria vida. Então, aquele que é um ser inteligente é a explicação do sujeito. Esse homem, que está colocado aqui genericamente, tá? Ele é explicado por que ele é inteligente, por que ele consegue construir a própria vida.
Então, o homem constrói sua própria vida, mas eu quero colocar ali uma explicação. O homem que é um ser inteligente. Tá? Então, eu intercalo ali com uma explicação, uma oração adjetiva explicativa. Para separar as orações substantivas e adverbiais quando estão antepostas à oração principal. Então, eu tenho ali, quem mandou as flores, ninguém ficou sabendo. A oração principal seria, ninguém ficou sabendo quem enviou as flores. Tá? Mas como eu estou colocando antes da oração principal, eu separo por vírgulas. Tá? A gente pode entender isso aqui também como sendo aquela outra explicação, está fora do seu contexto. Mas não é que ela está fora do seu contexto, ela não está fora da ordem. Tá? Mas aqui é porque eu quero também destacar, quem mandou as flores, ninguém ficou sabendo. Embora estivesse doente, foi trabalhar. Então, foi trabalhar, embora estivesse doente. Tá? Para separar as orações reduzidas, chegando os participantes, começaria a reunião. Então, a reunião somente começaria quando chegassem os participantes. Então, ela é uma oração reduzida. Chegando os participantes, começaria a reunião. Terminada a festa, os convidados retiraram-se. Tá? Então, esses são os usos da vírgula. Tá? Então, quando a gente tem todas essas situações para estar refletindo. Então, a vírgula, como eu disse no início, ela não é usada simplesmente quando eu estou cansado ou quando eu quero separar alguns elementos. Ela tem um uso próprio, ela tem uma intencionalidade na frase e essa intencionalidade tem a ver com a entonação que eu quero que o meu leitor faça dos meus textos. Vamos ver agora o uso do ponto e vírgula. O ponto e vírgula é utilizado quando eu quero dar uma pausa um pouco maior do que a vírgula, mas não chega a ser a conclusão da ideia, não chega a ser o ponto final. Então, é uma pausa um pouco mais alongada. Então, algumas situações que a gente vai usar o ponto e vírgula. Para separar orações da mesma natureza, sejam elas longas ou curtas. Então, não gostem e abrandem-se. Não gostem e quebrem-se. Não gostem e frutifiquem. É uma frase tirada de um sermão do padre Antônio Vieira. Tá? Então, aqui eu quero comentar duas coisas. O uso da vírgula, que antes do e, tá? E o uso do ponto e vírgula. Então, nós temos aqui, não gostem e abrandem-se. Nós estamos usando a vírgula aqui, antes do e, para fazer a ênfase, aquilo que a gente estava falando agora há pouco. Eu posso usar a vírgula antes do conectivo e, se for para dar uma ênfase. Tá? Então, como isso faz parte de um texto de oratória, reparem que ele introduz cada uma das suas orações, tá, com a expressão não gostem. Não gostem e abrandem-se. Não gostem e quebrem-se. Não gostem e frutifiquem. Então, esse uso da vírgula antes do e é para enfatizar a oralidade, o não gostem e alguma coisa. Tá? Então, se a gente usasse aqui só vírgula para separar as orações da mesma natureza, que a gente viu que isso é uma das possibilidades de usar vírgula, imagine a confusão que ficaria para o meu leitor ao ler não gostem, vírgula e abrandem-se, vírgula, não gostem, vírgula e quebrem-se. Tá? Ele não saberia quando que começa e termina cada expressão usada aqui na oralidade para fazer a entonação da ênfase que o padre Antônio Vieira queria. Tá? Então, o uso do ponto e vírgula aqui é para separar as orações de natureza mais longa, tá? E para não confundir com o uso expressivo ali, enfático da vírgula. Então, não gostem e abrandem-se. Não gostem e quebrem-se. Não gostem e frutifiquem, tá? Para alongar a pausa antes de conjunções adversativas, substituindo a vírgula. Então, se eu quero alongar, então antes de uma conjunção adversativa, a gente sabe que a gente vai usar vírgula. É uma das possibilidades de usar vírgula. Mas se eu quero que na hora da leitura o meu leitor faça uma pausa mais alongada para refletir, eu vou usar o ponto e vírgula. Então, ali, poderia fazê-lo hoje, contudo, só o farei amanhã. Se eu usasse simplesmente a vírgula, que é uma das possibilidades também, poderia fazê-lo hoje, contudo, só o farei amanhã. Mas o uso do ponto e vírgula exige que meu leitor faça a seguinte leitura. Poderia fazê-lo hoje, contudo, só o farei amanhã.
Tá? Então, percebam a diferença na entonação da leitura da frase. Se fosse apenas vírgula, tá? Poderia fazê-lo hoje, contudo só o farei amanhã. E o uso do ponto e vírgula, que é a sugestão aqui. Poderia fazê-lo hoje, contudo só o farei amanhã. Tá? Então, quando a gente diz o uso do ponto e vírgula, é quando eu tenho uma vírgula, uma pausa mais prolongada que a vírgula, mas não é o final da frase para usar ponto final, é isso que a gente quer dizer. Poderia fazê-lo hoje, contudo só o farei amanhã. Outra situação que eu uso ponto e vírgula, para separar orações coordenadas adversativas, quando a conjunção aparecer no meio da oração. Então, esperava obter todas as informações sobre o caso. Obtive, porém, apenas algumas. Tá? Então, aqui, eu estou separando as conjunções, as orações coordenadas, tá? A adversativa, quando aparecer a conjunção no meio dela. Então, esperava obter todas as informações, obtive. Porém, apenas algumas. Tá? Então, eu estou intercalando aqui antes da conjunção. Tá? E o uso mais recorrente é esse aqui, para separar itens de uma enunciação. Então, no encontro sobre o ensino de língua portuguesa, serão discutidas as seguintes propostas. Como levar o aluno a entender o texto, ponto e vírgula. Item B, como abordar a gramática no texto, ponto e vírgula. Como trabalhar com a elaboração do texto, ponto e vírgula. Como entrosar a língua portuguesa às outras áreas de estudo, ponto. Então, quando eu faço uma enunciação, que eu estou separando itens de uma enunciação, enquanto são itens, eu vou separando por ponto e vírgula, para dizer o quê? Não acabou ainda. Eu só estou fazendo a introdução de um novo item. Quando eu chegar no último, eu coloco ponto final, para dizer que a minha enunciação encerrou. Tá? Então, esse é o uso do ponto e vírgula. Tá? É separar as orações da mesma natureza, longas ou curtas, para prolongar a pausa antes de uma conjunção adversativa, para separar as orações coordenadas e para fazer uma enunciação. Vamos ver agora o uso dos dois pontos. Então, os dois pontos são usados nas seguintes situações. Para anunciar uma situação, uma citação. Então, lembrando um verso de Manuel Bandeira, dois pontos. A vida inteira que podia ter sido e que não foi. Então, eu estou anunciando que eu vou fazer uma citação. Por isso que está entre aspas. Eu tirei tal qual foi dito por Manuel Bandeira. Tá? Então, para anunciar a citação. Para anunciar uma enumeração. Então, os amigos são poucos. Paulo, Renato, José e Antônio. Tá? Então, aqui eu estou anunciando uma enumeração. Eu vou enumerar quem são os amigos, os poucos amigos. Para anunciar um esclarecimento ou uma explicação. Não se trata de um homem inteligente, é apenas muito esperto. Tá? Então, eu estarei explicando por que eu estou dizendo que ele não se trata de um homem inteligente, ele não é inteligente. Eu coloco os dois pontos para dizer, tá? Na frente eu vou explicar por que ele não é. Então, não se trata de um homem inteligente. A explicação, apenas muito esperto. Tá? Repare que o ponto final vem aqui, porque é aqui que acabou a ideia. Os dois pontos estão introduzindo uma explicação. Observem também que depois dos dois pontos, anunciei aqui que é uma citação, e aqui que é nome próprio, que está começando com letra maiúscula, o correto depois dos dois pontos é iniciar com letra minúscula. Tá? Então, aqui está maiúsculo porque é uma citação, e lá no verso de onde foi tirado isso, Manuel Bandeira iniciou com letra maiúscula. Aqui está maiúsculo porque é nome próprio. Tá? Mas depois dos dois pontos, a gente inicia com letra minúscula, porque a frase não acabou ainda, a ideia não acabou. Tá? É uma explicação, é uma enumeração, é uma citação. Tá? Para anunciar a fala de uma personagem. E o pai perguntou dois pontos na outra linha travessão. Aonde vai, garoto? Tá? Então, esses dois pontos na outra linha travessão é quando eu estou fazendo o discurso direto. Tá? Quando eu estou trazendo a fala do meu personagem para dentro do texto. Não se trata de pontuação, mas aqui vale a pena ressaltar o uso do aonde. Tá? Quando que eu uso onde? Quando eu uso aonde?
Onde eu uso quando estou recuperando, é um pronome relativo que vai resgatar alguma coisa que se refere a lugar. É muito comum ver nas escritas de alunos substituindo o que, o pronome relativo o que, por onde, tá? Tanto na oralidade quanto na escrita. Mas o onde é um pronome relativo que vai ser usado quando eu resgato algum lugar. E o aonde, quando eu posso substituir por para onde. Tá? Então, e o pai perguntou, para onde vai, garoto? Tá? Então, o aonde eu uso em situações que eu posso substituir por para onde. Tá? Então, voltando à pontuação. Na invocação de correspondências, prezado amigo, 2 pontos, conversando com José ontem sobre que você está enfrentando um sério problema e continua a correspondência. Tá? Então, depois do vocativo, eu vou colocar os 2 pontos. Então, esse é o uso dos 2 pontos, ok? Então, para anunciar a citação, para fazer uma enumeração, para fazer uma explicação, para trazer a fala de uma personagem ou em correspondências. Quando que a gente usa o sinal de reticências? Para indicar a continuidade de uma ação ou fato. O balão foi subindo, tá? Então você fala, a hora que você vai ler, você lê até como se estivesse vendo o balão subir. O balão foi subindo, tá? Para indicar uma suspensão ou interrupção do pensamento. Eu que trabalhei tanto pensando que agora não precisaria trabalhar tanto, que agora teria descanso, que agora estaria resguardado, eu continuo a frase como o contexto vai me dizer. Tá? Então, eu interrompo um pensamento, porque todo o contexto já garante o que eu quero dizer, eu nem preciso terminar. Uma outra situação que eu posso usar reticências para representar na escrita hesitações que são comuns na língua falada. Não quero sair. Porque eu não estou com vontade. Então, esse porque, até eu achar a explicação, que é comum na oralidade, eu não quero sair não. Por quê? Porque eu não estou com vontade. A gente substitui na escrita pelo uso das reticências. E um último caso, para realçar uma palavra ou uma expressão. Não há motivo para tanto choro. Tá? Então, não há motivo para tanto... Dá aquela interrompida e fala choro. Tá? Então, não há motivo para tanto choro. Tá? Então, esse é o uso da pontuação. Se você utilizar corretamente ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, a vírgula, ponto e vírgula, 2 pontos e reticências, o seu texto terá tudo para ser um bom texto compreendido pelo seu interlocutor. Tá? A tua oralidade será substituída pela pontuação. Ok? Então, nós vamos falar agora para vocês de 3 recursos estéticos da língua que ajudam na entonação, na pontuação, mas não fazem parte da pontuação, que é o recurso das aspas, parênteses e travessão. Então, são 3 recursos estéticos, tá? Então, as aspas, quando que elas são usadas? Em citações ou transcrição de um texto. Então, como Carlos Drummond de Andrade, perdi o bonde e a esperança. Perdi o bonde, a esperança está entre aspas, porque é uma citação, melhor dizendo, é uma transcrição de um texto dito de Carlos Drummond de Andrade. Tá? Na representação de nomes de livros e legendas, então Camões escreveu Os Lusíadas. Outro uso, para destacar palavras que representam estrangeirismo, vulgarismo ou ironia. Então, assistimos a um belo show de música. Show é uma palavra que indica o estrangeirismo, já está incorporada, mas é uma palavra estrangeira ao nosso vocabulário. É um carinha inconveniente, então é um vulgarismo, chamar a pessoa de carinha, é uma vulgaridade. E ironia, mas que beleza, sujou a roupa. Tá? Então aqui a gente aproveita e explica aqui, usa 2 pontos, né? Eu vou explicar o que é a beleza para ser entendida aqui como ironia, ela está entre aspas para ser entendida como ironia, mas eu tenho que explicar por que ela é irônica. Então, o uso dos 2 pontos e o uso da pontuação, o ponto de exclamação. Mas que beleza, sujou a roupa. Tá? Outro recurso estético da linguagem é o uso de parênteses. É usado para separar a indicação em ordem explicativa. Zeugma é uma figura de linguagem que consiste na omissão de um termo, geralmente um verbo, então eu vou explicar, é uma explicação que eu coloco ali, poderia ser tirado do meu texto.
Eu poderia ler que zeugma é uma figura de linguagem que consiste na omissão de um termo que já apareceu anteriormente na frase. Mas eu quero explicar que termo é esse. Então, é uma explicativa. Esse uso do parênteses pode ser, se eu souber usar corretamente, pode ser substituído por vírgulas ou mesmo por travessão. Tá? Então, esse tipo de situação em que eu vou colocar uma explicação, uma indicação de ordem explicativa, pode ser usado ou parênteses, vírgulas, vir entre vírgulas, ou o uso de travessão. Tá? Outro uso do parênteses para separar um comentário, uma reflexão. Era o momento de falar. Sua voz ecoava para além das paredes. Pelo seu jeito quieto e franzino, não se podia imaginar tamanha eloquência. E chegava às ruas. Então, eu coloco aqui dentro do texto uma explicação. Tá? Por que eu estou chamando atenção para a voz dele que ecoava além das paredes? Porque ele era pequeno, franzino, quieto. Não se podia imaginar que quando ele falasse, a voz dele seria tamanha que ultrapassaria até as paredes da sala. Tá? Outra situação de uso de parênteses que não está aqui, mas está mais de acordo com a ABNT, para casos de trabalhos científicos, é quando eu uso algum livro, alguma citação, eu colocar entre parênteses no final da citação qual é o autor e qual o livro que eu estou utilizando. Tá? Mas não está aqui, mas é utilizado mais em trabalhos científicos. E o uso do travessão, então, para introduzir o discurso direto, eu não coloquei exemplo ali porque a gente acabou de ver agora há pouco, né? Quando eu introduzi os 2 pontos e o pai perguntou, aonde vai, garoto? Né? Para pôr em evidência palavras, expressões e frases, vimos um homem, um mendigo de certo, sentado na calçada. Poderia utilizar parênteses ou vírgula. Tá? É a mesma situação aqui. Vimos um homem, entre parênteses, um mendigo de certo, tá? Sentado na calçada. Então, é um dos usos do travessão. A outra situação para ligar palavras em cadeia de um itinerário. Então, estrada de ferro, Santos, Jundiaí. Ponte, Rio, Niterói. Estrada Belém, Brasília. Tá? Então, retomando, esses daqui não são sinais de pontuação, mas são sinais estéticos da linguagem, que vai auxiliar também. Os exemplos que eu passei na aula de hoje para vocês hoje, foi retirado da mini gramática da editora FTD, ok? Então, por hoje é só, pessoal. Até a próxima.